convosco. Então nós temos o Consolador, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, irmãos. Ele não é uma influência, uma energia, um poder que a gente tem que evocar. Tem gente que não entende, não entendeu ainda o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. E ele habita numa casa, a qual casa somos nós. Nós somos o templo, a morada do Espírito Santo. Ele faz morada em nós, ele não fica do lado, nem na frente, nem atrás. Ele não é uma energia, entendeu? Ele não é uma força externa que quando a gente precisa, a gente bate palma e ele vem. Não, não é isso. O Espírito Santo reside em nós. Ele influencia o nosso pensamento. Por isso que Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Nós temos o Espírito, não é? Esta é a característica da nova aliança. Na sua lei imprimirei, na sua mente imprimirei as minhas leis e as inscreverei no seu coração. Ele está falando do Espírito, a lei da liberdade. O Espírito, que é a lei de Deus, nós temos a lei de Deus gravada no nosso coração, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso Paulo resume tudo, dizendo, olha, em tudo, nós somos mais do que vencedor. Porque nem a morte, nem a vida, nada pode nos separar do amor de Deus. Como que irá separar nós de Deus se nós estamos em Deus e Deus em nós? Não tem o que separe. O que Jesus fez na cruz foi algo glorioso. Nós só temos que orar agradecendo a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque por Ele, né, e por meio dele é que nós somos curados, libertos e recebemos este novo coração, esta nova vida. E tem muitos irmãos aí que tem muita dificuldade, né, irmãos? Mas é assim mesmo. Nós vamos falar de Romanos 7 hoje. Paulo vai tratar desse assunto. Eu estive meditando em Romanos 7, buscando compreensão, porque esse é um dos capítulos mais difíceis da Bíblia, eu acredito, de se interpretar. Não é fácil não, irmãos. Mas com a graça de Deus, né, com a iluminação, com a revelação e a inspiração do Espírito, a gente testemunha de Cristo com muita graça. Romanos 7, a partir do verso 7, fala-nos da lei e o pecado. Vamos ler, irmãos, é uma leitura extensiva, mas temos tempo, né? Temos 1h30 ainda, amém? Glória a Deus. Diz assim, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem lei eu vivia. Mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por consequente, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário. O pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremodo maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que eu não quero, consinto que a lei é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum.
pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros uma outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, do que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Querido Deus, bondoso Pai, Tua é a graça, também a sabedoria. Peço, Espírito Santo, compreensão, iluminação, que o Senhor venha nos dirigir, Senhor, nos guiar pela Tua palavra. Dá-nos compreensão, abençoa os Teus filhos e que a glória e o louvor seja a Ti. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? E amém, Jesus. Então, como eu disse, irmãos, só o lermos aqui a gente já vê complicado demais, né? Entender toda essa conversa do Paulo aqui. Que monte de coisa, né? Parece que está tudo enrolado, né? Mas o que o Paulo, o resumo aqui, o que o Paulo está afirmando e dizendo, irmãos, aqui, é que a lei é boa, ela é santa e boa, mas o problema não está na lei, o problema está na nossa natureza. Ele está dizendo, meus irmãos, que a nossa natureza é pecaminosa, e que por meio da lei, uma coisa boa e santa, por meio da lei, nós conhecemos o pecado e a maldade que reside em nós. Então ele está falando de uma batalha, de uma luta, um conflito interno, que todo cristão tem. Ele chega a dizer, olha, o querer fazer o bem está em mim, eu quero fazer o bem, porém não o efetuá-lo. Então o querer dele, ele quer fazer o bem, mas ele diz, eu encontro na minha mente uma outra lei, guerreando contra a lei da minha mente. Veja só que ele fala de um conflito interno, meus irmãos. Então, como eu disse aqui no início, não é fácil, a nossa caminhada, a nossa demonstração de fé e caminhada com Deus, não é fácil. Por quê, meus irmãos? Porque embora nós sabendo que fomos libertos e curados, e temos o Espírito Santo, mas esse texto nos deixa claro e nos dá a entender, irmãos, que nós somos libertos do pecado, da condenação do pecado, somos livres em Cristo Jesus, mas não da nossa natureza. A nossa natureza, que Paulo chama de carne, na minha carne, quando ele diz o meu corpo, quando ele se refere ao seu corpo, à sua carne, ele está se referindo à sua natureza pecaminosa. Então todo homem, toda mulher, todo cristão, ao se converter, ele recebe sim o Espírito Santo, né? Que nós chamamos de nova natureza, o novo homem, né? Que vem habitar em nós, para nos guiar, para educar, para discipular o nosso espírito, a nossa natureza má e caída. E nós temos que conviver com isso, nós temos esta natureza má. Paulo diz, olha, eu quero fazer o bem, o que eu mais quero é fazer o bem. Entendeu? Mas eu não consigo. Tá? Eu não consigo, porque habita em mim o mal, a velha natureza. Por isso que vocês veem por aí, irmãos, muitas pessoas que se tornam cristãs, né? E estão caminhando conosco. De repente, o que acontece? Elas param, desistem, caem, né? Elas pecam.
E elas vivem esse conflito. E nesta ocasião, acredito eu, que vem quem? O inimigo, na sua mente. E mostra para ela o pecado, a queda dela. Está vendo? Está vendo? Tu não é cristã coisa nenhuma. Tu só vai na igreja. Tu não é verdadeira. Os outros que estão lá, sim, aqueles lá são verdadeiros. Mas tu não é. Tu é o joio. Entendeu? O inimigo pega estas brechas para falar na mente da pessoa, colocar dúvida. Porque todos nós estamos sujeitos, irmãos, a pecar. Paulo diz, olha, não tem jeito de se livrar disso. O que eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. Entendeu? O bem que eu prefiro, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. E não é o que a gente faz muitas das vezes, irmãos. A gente projeta uma coisa, a gente quer fazer uma coisa e acaba fazendo outra. Depois se arrepende, né? Meu Deus, por que eu fui fazer isso? Por que eu fui ser tão rude, tão grosseiro com fulano, com ele ou com ela, com uma pessoa que me trata tão bem? Por que eu fui ser tão mal agradecido e estúpido? Por que eu fui falar isso para o meu esposo? Por que eu fui dizer uma palavra tão pesada na minha esposa, sobre a minha esposa? Por que eu não fui mais amoroso com o meu filho? Por que eu, em vez de eu abraçar ele, eu lancei sobre ele grosseria? Entendeu? Esse tipo de coisa. É essa natureza que Paulo está falando. E essa natureza está em nós. Não é? Nós temos esta tendência para o mal. Mesmo sendo cristão, todo cristão, pastor, presbítero, diácono, o que for, todos nós temos esta natureza pecaminosa. E o que revela, o Paulo diz, olha, o que revelou tudo isso, uma coisa boa. E ele diz ali no verso 13, acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa. Que coisa boa? A lei. Então a lei, ela revela o pecado, a natureza caída do homem. Então, por meio de uma coisa boa, santa e justa, eu vi o quão pecador eu sou. O quão, como diz aqui, maligno. O mandamento despertou e mostrou-se sobre modo o modo que o pecado é maligno. Então, por meio de uma coisa santa, boa, né, que é a lei e o mandamento, nós descobrimos quem nós somos. Nós somos pecadores. Por meio de uma coisa boa. Porque por meio da lei, irmãos, sabemos nós que nenhum pecador é salvo ou justificado. Então nós entendemos que a lei tem um propósito só. Paulo está nos mostrando aqui também o propósito da lei. Porque Deus deu a lei? Para mostrar ao homem o seu pecado, o pecado do ser humano. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Não é? Então a lei é que revela o pecado. Então nós descobrimos o pecado, ou seja, a maldade do nosso coração, por meio da lei. Quando nós nos achegamos a Deus. Quando nós viemos para o caminho e começamos a ouvir a palavra de Deus. É por isso que muitas vezes nós ficamos constrangidos, não fica? Não é assim? Quantas vezes eu fiquei constrangido no culto? Envergonhado, irmãos. Parecia que todo mundo estava sabendo da minha vida. Eu estava sendo exposto assim pelo pregador, pelo Espírito Santo. Deus estava me constrangendo. Por quê? Porque o Espírito Santo é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, não é? Então o Espírito Santo está trabalhando na vida do pregador. O pregador não sabe o que tu fez. Ele não sabe a intenção do teu coração, da tua mente. Mas aquele que habita no pregador, é o Espírito Santo, sabe. E ele começa a inspirar. E o pregador começa a pregar a palavra inspirada. É Deus tratando com a sua igreja, um por um. A gente não sabe a mente, a intenção do coração de ninguém.
Nós somos seres humanos, mas Deus sabe tudo. E Deus, então, por meio do Espírito Santo, Ele trabalha na sua igreja, Ele fala com os seus filhos, Ele orienta, Ele disciplina, Ele capacita. Então, muitas das vezes, irmãos, que fui à igreja, eu fiquei muito mal, constrangido, até envergonhado. Muitas das vezes eu ia para casa. Por quê? Porque Deus sabe tudo. E o Deus que sabe tudo é o Deus que revela tudo. E por que Ele revela? Por que Ele mostra a ferida, a causa, o problema? Para a pessoa se tocar e abandonar, deixar. Então Deus trabalha assim, meus irmãos. A lei de Deus tem esse propósito. A lei é santa. Veja, aquilo que é santo, né, nos confronta para nos libertar daquilo que é prejudicial, pesa sobre nós e nos mantém cativos e presos. Então Paulo está falando da sua natureza, meus irmãos. Ele se refere à natureza humana, pecaminosa, a luta interna que ele trava entre o desejo de fazer o bem e a tendência a errar. É sobre isso que Paulo está falando aqui nesse capítulo. É muito difícil, irmãos, mas o Espírito Santo nos dá a entender o porquê nós erramos, o porquê nós falhamos muitas das vezes. É porque nós temos uma natureza que tende, não é, que nos puxa para o erro. E nós temos que aprender a lutar contra isso. Entendeu? E para nós lutarmos contra isso, nós precisamos do quê? Nós precisamos nos revestir do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Entendeu? Por isso Paulo vai dizer em Colossenses 3, fazei morrer a vossa velha natureza. Como é que eu faço morrer a minha velha natureza? Que é os meus desejos, as minhas inclinações, a preguiça, né, de ler a Bíblia, a preguiça de orar, a preguiça de vir aos cultos. Essa é a velha natureza. Como é que eu faço morrer isso? Me revestindo do poder de Deus, me enchendo do Espírito Santo, não é? Dando lugar, dando espaço ao Espírito poderoso de Deus, me achegando a Ele por meio da oração. Veja, irmãos, o que Paulo está tratando aqui é a realidade que está em nós. Está falando da nossa natureza. Está falando de um inimigo nosso. Tem gente que só se preocupa com o diabo, né? Como eu falei no outro culto aqui, demoniza tudo. Toda a culpa é do diabo. Eu não li a Bíblia por causa do diabo. Né? Tem nada a ver, irmãos. Nós temos vários inimigos que a gente tem que procurar entender. Quem são os nossos inimigos? Os nossos piores inimigos. Eu acredito que um é esse aqui. Um dos piores inimigos nossos é a nossa natureza pecaminosa. Ela é tendenciosa, ela tende para o erro, para o mal. Por isso que não pode haver preguiça em nós. Não pode haver preguiça. Fazer como a irmã Gerseni fez. Está chovendo? Pastor Telmo, vem aqui que eu vou no culto. Eu vou alimentar o meu espírito. Se eu ficar em casa, eu fico alimentando minha carne. Por quê? Porque a carne quer televisão, a carne quer comer, jantar, encher a barriga, deitar, cobrir com uma coberta bem quentinha. A carne quer conforto, não é? E fazendo isso está alimentando a carne. Mas, irmãos, mas tem outros dias para isso, não tem? Segunda-feira a gente não tem culto, quarta-feira a gente não tem culto, sexta-feira a gente não tem culto. Pare de alimentar tanto a carne. Nós temos 3 cultos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Jesus Cristo. A pessoa falhar tendo só 3 cultos na semana é muita coisa, irmãos. Muita coisa. Nós teríamos que ter 7 cultos aqui, um de manhã e um de noite, se nós tivéssemos fome de Deus. Só que nós não temos. Desculpe uma palavra tão pesada. Não estou sendo grosseiro, mas é uma das verdades, irmãos. Nós temos tanta fome de outras coisas que não temos fome de Deus. Queremos que acabe com os cultos, não é assim? As igrejas estão reduzindo, tem igreja por aí que só tem 2 cultos.
E olha, acho que tem umas aí que tem só o culto, só domingo. Daqui mais uns dias não vai ter mais culto. Acabou. Essa é a fome e a sede que esse povo tem de Deus. É triste, né, irmãos? É muito triste. A carne está lá em cima. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê força, irmãos. É importante nós estudarmos, né? E sermos humildes e firmes no nosso propósito. Irmãos, eu vou abrir meu coração para vocês, sabe? Eu estou cheio. Sabe o que é cheio? Eu estou até aqui com esses evangélicos, com essa gente fogo de palha. Eu tenho nojo dessa gente, sabe? Gente que se veste de Bíblia, bota um paletó, uma gravata, e meu Deus do céu, vou para o congresso, com o nariz empinado. Aí eu canto no círculo de não sei o que, de oração. Vai lá se apresentar, não congrega numa igreja pequena, ela quer uma igreja grande. Eu tenho nojo dessa gente, irmãos, porque essa gente não vem buscar Deus, não quer compromisso com Deus, quer aparecer por aí. É isso. Fogo de palha. Só é movido por interesse. Quem é que vai estar lá? O famoso, aquele vai estar lá, o homem ungido, aquele que arrasta a multidão. Ah, então hoje eu vou no culto. Por quê? Porque ele vai por causa dele, por causa do homem. Nunca foi na igreja por causa de Jesus. Se entregar para Jesus. Dizer, Senhor, hoje é um dia oportuno de eu demonstrar o meu amor e a minha fé pelo Senhor. Sabe por quê? Porque a maioria dos crentes que se dizem crentes vão ficar dormindo em casa. Porque hoje está chovendo. Hoje está frio. Hoje é o dia propício. Hoje é o dia de eu demonstrar minha fé, que ela é verdadeira, que ela não é fogo de palha. Eu não preciso de um sol quente para vir na igreja. Eu sou movido pelo amor. Sou movido pelo compromisso. Eu sou movido pela gratidão. Quando eu olho para aquela cruz, eu vejo lá o meu milagre, a minha libertação. Eu vejo todo dia diante dos meus olhos o que Jesus realizou, o que Ele fez na minha vida. Eu era escravo. Eu vivi uma vida de humilhação. Eu não quero voltar para aquele chiqueiro, para aquela vida imunda, podre, suja. E só Jesus pode me segurar aqui. Só a graça de Deus, irmãos. É isso que me move, é isso que me faz andar. Eu não sou movido por emoção. Amém. Eu não me importo se a igreja está cheia ou vazia, o culto é o mesmo. O meu coração é o mesmo diante de Deus. Se eu tenho que dizer alguma coisa, eu tenho que dizer hoje. Eu não tenho que esperar uma igreja cheia para ser inspirado. Nós temos que estar inspirado toda hora, todos os dias, dizendo, Jesus, Tu é a razão da minha vida, Tu é a alegria da minha vida. Volta logo, Jesus. Vem me buscar, Senhor. Eu quero deixar esse mundo enganador. Eu quero deixar essa vida de dor, de sofrimento. Volta logo, Senhor. Eu sou um cristão maranata. Ora vem, Senhor Jesus. É o Senhor que eu espero. Eu não espero por promoção. A minha fé não é movida por fogo de palha. Irmãos, nós temos que ser firmes no nosso propósito. Nós temos que deixar a família. Temos que deixar, sim. Tem gente que está muito preso à família. Temos que amar, educar, respeitar, abraçar, sustentar, acolher, mas dar a Deus o que é de Deus. Jesus disse, aquele que amar sua mãe, seu filho, sua filha, mais do que a mim. Irmãos, o evangelho é algo muito sério. Jesus é assim. Se eu não for o primeiro no teu coração, pode pegar tuas coisinhas e ir embora. Isso é o evangelho. Se tu amar o teu filho, se o teu filho é mais importante que eu na tua vida, pode ir embora. Jesus é amor, irmãos. Ele é salvação. Mas Ele quer ser prioridade na nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Porque nós nunca, jamais temos condições e poder
de salvar os nossos filhos, de salvar o esposo ou a esposa que está perdida. Jesus sim. Então, se nós priorizarmos Ele, Ele vai olhar: filho, tu largou tudo. Largou teu esposo, largou os teus filhos, está aqui. O teu coração, dia e noite no meu altar. As tuas lágrimas estão diante de mim. Eu tenho visto as tuas lágrimas. Aquele teu esposo que não é convertido, aquele teu filho que não é convertido, vou tratar com ele. Segue fazendo a minha obra. Segue colocando o teu coração no altar. É assim, irmãos, que nós salvamos os nossos filhos. Não tentando salvar. Jesus disse: aquele que tentar salvar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida, salva-la. Perder é isso, irmãos, é deixar tudo para trás. Tudo. Coração no reino. Coração no altar de Deus. Eu estou aqui diante de Deus. Pai, eu sinto falta do meu filho aqui do meu lado. Traz ele, Senhor. Só o Senhor pode mudar a mente e o coração dele. Eu não posso. Mas eu creio no poder das lágrimas. Eu creio no poder, no Deus que ouve a oração. Olha só, eu estou só. Eu preciso deles do meu lado. Eu preciso da minha esposa, do meu esposo, do meu lado, Senhor. E quem converte os corações não sou eu, e sim o Senhor. Enquanto eu trabalho para o Senhor, eu sei que o Senhor trabalha a meu favor. Entendeu, irmãos? Não podemos inverter as coisas, nós não podemos salvar os nossos filhos. Há um só Salvador. Se Deus não salvar, muito menos nós. Nós temos que correr para os pés de Jesus e nos entregar sem detença, sem reserva, e dizer: Senhor, eis aqui a tua serva, eis aqui o teu servo, Senhor. O que eu mais quero é fazer a tua vontade. Então há uma natureza tendenciosa em nós a nos tirar da presença de Deus, irmãos, a priorizarmos outras coisas. Lute contra isso. A sua vontade, irmãos, lhe torna escravo. Não é o que Paulo está dizendo? O que eu quero fazer, eu não consigo. Aonde que está o livre-arbítrio aqui? Aonde que o homem tem livre-arbítrio? Paulo quer muito uma coisa. Não é o que a gente está lendo aqui na Escritura, irmãos? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer fazer o bem está em mim. Não porém o efetuar, verso 18. Agora o verso 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Está vendo? O Paulo está dizendo: eu sou totalmente dependente de Deus. O meu querer aqui não adianta. Entendeu? A minha vontade aqui foi embora. Não tem poder nenhum a vontade do homem. O querer está em mim, não porém o efetuar. O efetuar é de Deus. Então, meus irmãos, somos totalmente dependentes de Deus. Se Ele der, se Ele fizer, então sim. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O capítulo 23 diz: mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, que me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Veja que ele fala da carne dele. Há uma outra lei, a lei da natureza pecaminosa, que luta contra a lei da mente dele. Aqui Paulo já é um homem convertido, um homem que tem a mente de Cristo. A minha mente, ela está em Deus. Veja que ele diz aqui no 23, vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei da minha mente. Esta outra lei é a lei da natureza caída, da sua carne, é o desejo da sua carne que luta contra a lei da sua mente. Paulo foi convertido, foi esclarecido, ele sabe que Jesus é o melhor caminho, que Jesus é o Salvador, mas há uma outra lei que guerreia nos membros dele, na carne dele. Uma outra lei, a natureza pecaminosa. Essa é a nossa grande luta, irmãos, diária, que nós temos que lutar todos os dias contra a nossa
vontade, contra a nossa carne. É uma guerra, Paulo está dizendo que é uma guerra, e é uma guerra interna, não é uma guerra externa, não é um inimigo que está para lá de fora, esse é o inimigo que está dentro de nós, a nossa natureza pecaminosa, que diz não vai, fica, hoje tu está muito cansado, precisa descansar, entendeu? Essa é a outra natureza. O 24, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Uma pergunta, capítulo 24, uma pergunta, ele faz uma pergunta, desventurado homem que sou, miserável, desgraçado, né? Homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Corpo aqui é a natureza, né? Ele está usando a expressão aqui, a palavra corpo, quem me livrará do corpo desta morte? Né? No verso 24. Então Paulo está falando da sua natureza. Aí no 25 vem a resposta. Aleluia. Louvado seja Deus pelo verso 25. Está pronto para dar graças a Deus aí? Olha o que Paulo vai fazer. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nele sim. Com ele. Debaixo do poder, da autoridade dele sim, irmãos. Nós estaremos livres deste pesadelo, desta escravidão que é a escravidão da lei. Louvado seja Deus. Eu estive estudando aqui, irmãos, e estava vendo uma história antiga que era escrita pelos romanos, né? Muitos acreditavam que eles faziam, Paulo está dizendo assim, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo está usando uma analogia romana, que se chamava na época necroforia, palavra difícil, né? Vai no dicionário lá que você sabe o que é, enquanto que é. Glória a Deus. Necrofonia. Era mais ou menos assim, irmãos, uma analogia de um assassino, quando um assassino era amarrado a um cadáver em decomposição, simbolizando alguém preso a algo que estava destruindo lentamente a sua vida. É isso que Paulo quer dizer. Ele usou essa metáfora, né? Quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, dessa natureza, desse corpo pecaminoso. Quem me livrará disso? É uma pergunta. E no 25 ele responde: Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o libertador, irmãos. E ele dá graças a Deus. Graças te dou. Ele está dando graça ao Pai, né? A Deus, porque foi Deus que nos deu Jesus. Jesus é o libertador, mas foi um presente do Pai. Ele diz graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio para nos libertar do corpo desta morte, a qual estamos presos. Amém? Claro que essa libertação total e definitiva vai se dar no arrebatamento, na glorificação. Enquanto aqui nós temos que carregar essa natureza, que vai lutar todos os dias contra a nossa mente. A mente do Espírito, nós temos a nossa mente renovada, esclarecida, que Jesus é bom, que o caminho do Senhor é bom, que Ele tem paz, tem vida eterna, mas tem uma outra lei que guerreia, que é a nossa natureza, nos puxando para o outro lado. Então esse é o nosso maior inimigo, meus irmãos. Mas graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí nós entramos no capítulo 8, né? Capítulo 8 é a boa notícia. Foi Jesus que nos libertou deste fardo da lei. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Louvado seja Deus, né, irmãos? Então a libertação, ela vem por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Quem pode nos libertar do corpo desta morte? Desta natureza que nos empurra, que nos leva para o erro. Quem pode nos libertar disso? Jesus. Graças a Deus, porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, irmãos.
porque a lei do Espírito é vida, me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito é o Espírito habitando em nós, amém? Ela nos libertou da lei, a lei dos mandamentos, o qual nos escravizava, nos matava e nos separava de Deus. A lei de Moisés, ela nos escravizava, nos condenava e nos mantinha preso. Nós éramos escravos da lei, mas em Jesus nós fomos libertos da lei, não só da lei, do pecado e da morte. Veja quanta bênção Deus nos deu em Cristo Jesus. Por isso é que nós temos que nos alegrar, irmãos, nos alegrar, mas isso com moderação. Nunca esquecer que esse inimigo está ali 24 horas, dorme na nossa cama. Nós dormimos com esse inimigo, que é a nossa natureza pecaminosa. Então, nós temos que aprender a lutar contra isso. E a melhor coisa é fazer a vontade de Deus. Por isso nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos nos encher do Espírito. Amém? E aí Paulo vai falar da tendência aqui da carne, né? Os que pendem para a carne, pendem para a morte. E os que pendem para o Espírito, para a vida e paz. Amém? Porquanto que for impossível a lei, o que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, em tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. O que era impossível para a lei? O que era impossível para a lei? Salvar o homem, justificar o homem. A lei não tem esse poder. A lei só tem poder de acusar e mostrar o pecado, mostrar o erro. Mas o que era impossível para a lei, Deus fez isso, enviou o seu Filho em semelhança de carne e condenou na carne o pecado. Na carne de quem? Na carne de Jesus, no corpo de Jesus. Deus condenou o pecado, ou seja, nos libertou do pecado. Louvado seja Deus, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Então nós não andamos mais segundo as inclinações, o poder, né, da nossa carne, mas andamos agora em novidade de espírito, no Espírito, porque os que se inclinam para a carne, ou seja, para a natureza caída, para a natureza pecaminosa, a palavra carne se refere a isso, aqueles que se inclinam, ou aqueles que são guiados pela vontade da carne, pelos desejos, sonhos humanos, o que acontece? Eles pendem para a morte. Porque os que se inclinam para a cogitação da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então é bem clara a Escritura, né, irmãos? Quem são os que estão na carne? São aqueles que estão vivendo na natureza. Eles têm o espírito natural. São guiados pelo seu espírito, o espírito humano, suas vontades, seus desejos. Não são controlados e guiados pelo Espírito Santo. Eles não têm uma nova natureza. Entendeu? Eles não nasceram de novo, não têm o Espírito Santo. É diferente. Esses que estão na carne, que vivem, né, pelos impulsos da sua natureza, esses são inimigos de Deus. A Bíblia diz que eles não podem agradar a Deus. Para agradar a Deus, o homem precisa ter o Espírito de Deus. Aí sim, um coração regenerado. Vós, porém, diz o 9, vós, porém, não estáis na carne, ou vivendo na natureza pecaminosa, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha o que a Bíblia diz, irmãos, a teologia da salvação. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, essa pessoa não pertence a Cristo. Esse tal não é dele. Para ser de Cristo, tem que ter o Espírito de Cristo. Está bem claro, né? Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida e por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito ressuscitou dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu próprio Espírito que em vós habita. Amém? Então é o Espírito de Deus que dá vida a todas as coisas.
Amém? O nosso corpo está morto, ou seja, a nossa natureza está morta. Mas se o Espírito de Deus entra, vem habitar em nós, o corpo que estava morto, aquela velha natureza que estava morta pelo pecado, recebe vida. O Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ressuscitará o nosso corpo mortal. É isso que ele está dizendo. Corpo é uma referência à natureza humana caída. Então nós não vivemos na carne, e sim no Espírito de Deus, meus irmãos. E a partir do verso 12, ali fala-nos da nossa filiação, né? Que maravilha, né, irmãos? Nós não somos mais escravos do pecado, não estamos mais debaixo da lei, vivemos na lei do Espírito, e não somos mais escravos, somos filhos de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. O verso 14 do capítulo 8 diz assim: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebesse o espírito da escravidão para viver outra vez com medo, mas recebesse o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Então o Espírito Santo é o espírito de adoção. Nós não temos mais o espírito do medo, entendeu? Para viver escravizado. Nós não somos mais escravos do pecado. Somos livres, somos filhos de Deus, fomos adotados em Cristo Jesus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Então, nós não temos mais o Espírito deste mundo, entendeu? Temos o Espírito de Cristo. E se temos o Espírito de Cristo, somos filhos de Cristo, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Veja só, irmãos, tem pessoas que têm muito problema com sofrimento. Mas se nós olharmos aqui e formos justos e verdadeiros à interpretação bíblica, nós vamos entender que o sofrimento precede a glorificação. Precede a glorificação. O sofrimento por Cristo, claro. Não é para sofrer como bandido, como um assaltante, como um ladrão. Esse tem outro tipo de galardão. Mas se sofrer por Cristo, a Bíblia diz assim, ó, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então o sofrimento aqui na terra é o sinal da glorificação, ou seja, do final da carreira. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo, mais embaixo no 18, fala do sofrimento por Cristo, né? Que não pode se comparar o sofrimento que a gente tem aqui na terra, né? Comparado à glória dos céus, a herança, aquilo que nos aguarda. Veja que Paulo está aqui nos dando força, nos dando graça, dizendo, olha, isso não é comparado não, isso não tem comparação nenhuma. Vocês vão ver quando chegar lá. Não há comparação o sofrimento aqui na terra com a glória que há de ser revelada em nós. E eu não sei vocês, irmãos, é assim que eu vejo, é assim que eu trato com a luta, com o sofrimento. Entendeu? Paulo chega a dizer que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Nós temos que ver a dificuldade e a luta nesta vida, que não é comparada, que já vai passar, em seguida tudo acaba, entendeu? É assim que a gente tem que viver pela fé, isso tudo vai passar, e se revestir do Senhor e da força do seu poder, e continuar firme no propósito de Deus. Lá no 26 ele fala da intercessão do Espírito, né, irmãos? Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Aquilo que Paulo está falando aqui, ó. Qual é as nossas fraquezas? As fraquezas do homem em Cristo, as tendências, né? As resvaladas, as quedas, aquilo que tu não queria fazer e acabou fazendo. É uma fraqueza, não é? A Bíblia diz que o Espírito, semelhantemente, intercede por nós em nossas fraquezas. E não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Veja só. Com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele interceda por nós. Então essa intercessão do Espírito não é vontade do Espírito, é vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus é que Ele interceda por vocês. É o que o Espírito Santo está dizendo. É o que a palavra de Deus está dizendo, irmãos. E aí no 28 ele diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito.
Quando diz todas as coisas, é todas. Vocês não concordam? São coisas boas e coisas ruins. Tudo colabora para o bem. Não é? As bênçãos de Deus, oh glória, maravilha, louvado seja Deus. Não é? Obrigado, Jesus. A gente se alegra, a gente comemora. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. E quando vem a luta e a perseguição, a gente também entende que nesta hora Deus vai entrar na luta. Deus vai entrar na batalha. Nós não estamos sozinhos. Nós temos aqui, ó, o Espírito Santo, que vai interceder com gemidos inexprimíveis, ou seja, com muito poder, com muita autoridade, porque esta é a vontade de Deus, de não nos deixarmos só. Louvado seja o nome do Senhor. Está vendo, irmãos? Nós temos que entender as Escrituras e viver uma vida firmada no propósito. Não uma vida assim como uma folha solta no vento, como uma pessoa assim que não sabe nada, não entende, não sei, Deus é que sabe, não sei o que, né? Viver sem compromisso, desligado, não é? Não, nós temos que viver com propósito, com conhecimento. Eu sei, a Escritura diz que em mim, né, eu tenho uma natureza tendenciosa ao pecado, ao erro. Eu tenho que me revestir da força do Senhor, porque se eu me entregar, não é? Se eu me entregar às minhas próprias vontades, eu serei vencido, eu vou enfraquecer, eu vou atrair consequências ruins, não é? Então a gente sabe a causa. Então temos que buscar o quê? A presença de Deus, nos encher do Espírito Santo de Deus, porque, meus irmãos, quem nos livrará do corpo dessa morte? Jesus Cristo. Vamos nos colocar em pé? Vamos orar a Deus, agradecer ao Senhor por tão grande obra realizada em Cristo Jesus. Aleluia. É importante nós termos este conhecimento, irmãos, destas verdades, para a gente não ficar falando bobagem por aí, né? Tem gente que fala um monte de bobagem, vive uma vida totalmente errada, não está alinhada com a vontade de Deus, né? E pensa que ele é uma estrela, que ele está bem, que Deus está se agradando dele. Meu Deus do céu, não é? Diz, ai, Deus me ama, Deus ele conhece o meu sofrimento, blá 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 blá, né? Ele está sendo enganado pelo seu próprio coração.